Abre sua Bíblia aí, em Provérbios capítulo 4, verso 23. Olha só, parece até que eu mandei o texto lá para cima. Já deu boa noite para a pessoa que está do seu lado? Não comecei não, mano. Pode segurar esse tempo aí. Só estava dando aviso. Aí vem o PP dizer que eu não consigo falar no tempo que eu preciso. Eu fico lá olhando o cronômetro, eu sei que... Provérbios 4, 23. Hoje, dá uma salva de palmas para Jesus, para essa mulher aqui, ó, Karen Braz. Recém-chegada da Terra Santa, irmão. Que isso, papai. Estava lá chorando e tocando nas páginas da Bíblia. Que isso, hein? Essa é minha irmã mais nova, gente. Entendeu? Chegou aqui e falei, essa aí eu boto fé, irmão. Chegou, eu estava lá quando chegou. Ó, inclusive, que se for para fazer amizade, faz amizade com o Jimmy agora, gente. Porque ele ficar milionário, você virar amigo, você vai saber que é interesse, tá? É hora de ficar amigo dele. Eu virei amigo da Karen assim que ela chegou. Agora que ela é famosa, ela também é minha amiga. Então não tem esses interesses aí. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Papai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter guardado a Tua palavra e que nós sejamos iluminados por aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que hajam curas, que haja restauração, que haja plenitude, que o Senhor venha fluir com autoridade nessa noite através da minha vida e que enquanto o Evangelho é anunciado, o Senhor venha estender as Suas mãos, manifestando milagres, sinais, maravilhas, Senhor. Que nós venhamos ter testemunhos a respeito dessa noite para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Quando nós olhamos para o tempo bíblico, nós olhamos para o contexto de coração, é o entendimento de que ele era o centro das decisões e sentimentos e processos dos pensamentos que vinham. O coração, na Bíblia, era pensado como uma espécie de centro de controle, do qual todas as nossas decisões precisavam ser tomadas. Então, quando a gente lê sobre coração, no contexto, é sobre o lugar de onde a nossa vontade é manifesta, a raiz, de onde vêm as nossas atitudes, as intenções, a fonte dos pensamentos, ações e palavras. Então, no nosso coração está a fonte para manifestar tudo aquilo que Deus tem, ou até mesmo aquilo que o pecado quer revelar através das pessoas. Então, no coração existe a fonte que vai manifestar o bem ou o mal. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu coração nessa jornada? Será que você permitiu que algo petrificasse o seu coração? Será que uma má experiência? Será que uma análise ou alguma situação fez com que alguma área do seu coração se tornasse como uma pedra? Sem sentimento, tem coisa que parece que não te toca mais. Quando nós olhamos hoje para a realidade global, inclusive está bem propagado isso, tem aquele negócio assim, faça o que te faz feliz. Está bem propagado isso. Aí está assim, Satanás. Faça o que te faz feliz. Faz o que dá na telha, faz o que te faz se sentir bem. Mas e as consequências disso que parece ser bem, mas se torna mal? De onde e como está esse lugar que a Bíblia diz que é o centro que irradia tudo no nosso corpo? Como está esse lugar? O que você permitiu tocar nisso? É por isso que Salomão, no seu livro de Provérbios, fala, se você deve guardar algo, guarde o seu coração. Porque existem pessoas que foram feridas no relacionamento, seja no relacionamento amoroso, seja em uma amizade, e não se permitem entrar em novos relacionamentos. E aí elas se movem por
Sentimento, entenda que quando a Bíblia fala sobre esse lugar, que é a fonte, ele não está falando simplesmente de sentimento, sobre sensações. Seja guiado pelo seu coração. Mas aonde está o teu coração? E que coração é esse? Você já parou para pensar sobre isso? Jeremias 17, no verso 9, vai dizer o seguinte: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas ações. Aqui, o profeta Jeremias está demonstrando que se a gente seguir um coração que ainda não é nascido de novo, você vai caminhar para o engano. Se você seguir pelos sentimentos e sensações, existe uma grande chance de você ser enganado. E Deus está falando: ei, aí está a fonte do seu engano. Você está se movendo por um coração que ainda está, por vezes, corrompido. Um coração que, por vezes, está enganado por sensações e interpretações. Então, um coração, e nós estamos no contexto de Jeremias aqui, é o período no qual o povo está no exílio. Um povo que outrora estava idólatra. Um povo que se dobrou a outros deuses. Jesus, ele falou em Mateus 15, verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então o que ele está dizendo aqui? Que quando se torna uma ação, quando sai do coração, que é o problema. Porque a gente não consegue controlar algumas coisas que passam pela nossa mente. E veja que o profeta Jeremias, ele diz: do coração vêm as ações, do coração vêm as palavras. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que tem saído da sua boca demonstra se o seu coração ainda está em engano ou não. Demonstra se houve um novo nascimento ou não. Eu vivo desesperado, ansioso, eu vivo reclamando, eu vivo fofocando, eu vivo matando pessoas, não fisicamente, mas no meu coração, não perdoando, não seguindo num relacionamento. Entenda, quando você perdoa, não quer dizer que você vai esquecer, mas significa que não dói mais. Significa que você não quer mais fazer justiça com as suas próprias mãos. E antes de tudo se tornar uma ação ou palavra, está tudo aqui dentro. Por isso, está escrito: se deve guardar algo, guarda o seu coração. E é interessante, porque Jesus, antes de falar isso, ele falou o seguinte, Mateus 15, 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Por isso que Jesus fala do quê? Do lavar de mãos. Porque isso que o farisaísmo estava incluindo, que não fazia parte do contexto da lei, mas estava incluso na conduta de um fariseu. Então ele está falando preceitos de homens. E é interessante que ele está citando ali o quê? Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, mas os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo, sim, obra maravilhosa, e portanto, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos prudentes se esconderá. O que ele está dizendo? Desse momento onde todos nós corremos o risco, pastora Karen, de viver uma adoração automática, de viver uma oração automática,
onde a boca fala aquilo que é certo, mas as atitudes não condizem, mas o coração não condiz. Quando o louvor está sendo entoado, e eu canto, e eu nem sei o que eu estou cantando, e eu estou falando a coisa certa, mas com o coração errado. Esse é o risco, entrar no automático. É um grande risco na fé. Por isso que nós precisamos queimar por Jesus todos os dias, cara. Por isso que a gente tem que se apaixonar por Jesus todos os dias. Por isso que, assim como num casamento, a longo prazo, a gente não pode deixar cair na rotina. Experimentar uma novidade todos os dias com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu preciso aprender algo novo todo dia. Eu preciso ser iluminado por algo novo todo dia. E, cara, tem dias que é um desafio. Não pense que porque você virou pastor, desatou o negócio, que nunca mais ficou difícil o rolê, não. Ilusão, irmão. Ilusão. Então nós precisamos ter o coração alinhado com aquilo que nós dizemos. O John Wesley, ele falava sobre um negócio que ele chamava de assentimento mental. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas entenderam, mas não desceu para o coração. Não virou fé efetiva. Assentimento mental é, eu concordo. E sabe, em gabinetes, em momentos onde a gente tem aconselhamento, a gente encontra pessoas que falam, cara, eu já entendi. Eu entendi teologicamente. Eu entendi biblicamente. Mas eu não sei porquê eu continuo a vacilar nisso. Sabe o que aconteceu? A pessoa entendeu com a mente, mas não desceu no coração. E sabe uma das coisas que acontece com a gente quando a gente se torna líder? E não só líder. As pessoas falam muitas coisas, só que a atitude delas diz o contrário. Você sabe o tanto que um líder escuta, por exemplo, estou contigo, cara, conta comigo para o que precisar? E que na hora que ele pede ajuda, a pessoa fala assim, tem outra coisa para fazer, cara. Tipo, tem um jogo do Flamengo para assistir, tem um aniversário de família para ir, e tudo bem. Vá para o aniversário de família, sem problema. Mas quando tem aniversário de família todo final de semana, a gente começa a desconfiar. A minha é grande. E tem muita gente que fala assim, cara, você... Né, existem pessoas que falam, cara, o senhor sabe que pode contar comigo, né, pastor? E a gente não vê num sábado. A gente não vê servir no ministério. Será que a gente pode contar mesmo? Porque a boca fala perfeitamente o que precisa, mas a atitude não condiz com o que é falado. Pessoas que já assimilaram tanto da religião, tanto do contexto de fé, que assimilaram o comportamento e tem bom comportamento, mas na atitude ele faz o contrário. Pessoas que às vezes parecem ser dissimuladas. Está tenso aqui, dá um sorriso, seu irmão. Nós devemos ser coerentes com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós vivemos. Nós devemos ser como Abraão, que, peraí, cara, antes de eu decidir esse negócio, peraí, deixa eu pensar bem no custo disso aqui. Porque quando Jesus ele fala, tem uma parábola de Jesus, ele está contando, é onde ele fala que o pardal tem casa, andorinhas tem seu ninho, mas o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Sabe, ele está respondendo o quê? Uma pessoa que falou assim, te seguirei aonde for. E Jesus falou assim, primeiro que eu nem te chamei. E segundo é que você não fez a conta. Você não fez a conta. Os pardais têm seu ninho. Cara, mas eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Você tem real ciência daquilo que você está se metendo? Quando você chega para o Vitor dizendo que vai servir no alta voltagem, para o Jimmy no Em Chamas, chega para os nossos líderes de mídia e fala, cara, eu sou alguém que trabalha com mídia, mas eu vou servir. Você tem a real noção do preço que você está assumindo que vai pagar? Quando você fala que vai ajudar no base, no moving, no pós-culto, você tem noção do que você está se dispondo a fazer? Porque por não fazer o cálculo,
Tem gente que fica com raiva quando a gente chama atenção, cara. E entenda, pessoas que não têm o mesmo compromisso com o ministério, com a igreja, que ele tem com o trabalho dele, o que ele está dizendo? Porque, por exemplo, não chega atrasado no trabalho, mas chega atrasado no culto. Você entende o que eu estou falando? Por quê? Porque o culto não te paga dinheiro? Porque, apesar do culto não te pagar dinheiro, ele pagou a sua vida. Porque aquele que é o cabeça da igreja é Jesus Cristo, cara. Então, como é que eu vou servir menos no ministério porque ele não me paga? Sendo que eu estou servindo não para o Vini, gente. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer, cara, é alguém que entra no ministério falando, eu vou servir o pastor Vini, cara. Eu vou servir para ver, para o pastor Vini ver. Para o bispo JB ver. Eu vou servir para a pastora Karen ver. Eu vou servir para o pastor Vitor ver. Eu vou servir o Vitor. Você sabe qual é o problema de você querer fazer isso? É que você pode se decepcionar grandemente, porque nós somos humanos. Às vezes tem coisa na minha personalidade, e não é nem porque eu errei, tem coisa na minha personalidade que vai te desagradar. Eu sou humano, cara. Olha para o seu irmão e fala assim, me perdoe. Eu ainda estou em obras. Ainda não chegou o dia perfeito, irmão. A gente ainda está aprendendo. A gente ainda está aprendendo. Agora, quando eu falo assim, olha só, qual é o princípio? Eu vou servir no ministério porque eu estou servindo Deus, irmão. Eu estou servindo Jesus. Eu só quero uma plateia. Jesus. Você sabe o que muda? Tudo. Sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus pagou um preço muito alto para eu fazer de qualquer jeito, cara. Jesus pagou um preço alto demais para que eu não pagasse de volta para Ele. A gente faz coro junto com os morávios, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de mim. Porque se eu tenho fôlego de vida, se eu tenho capacidade intelectual, se eu conseguir formar numa faculdade, fazer um curso técnico, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então alguém que quer servir porque quer ser visto, porque quer crescer, porque quer uma vitrine, ele vai ter um problema, irmão. Agora, quando ele serve porque ele tem um coração grato, é difícil ser incoerente assim, irmão. É difícil. E vem pessoa te perseguindo, e chega gente te interpretando mal. E você faz o quê? Eu continuo porque é o lugar onde Deus mandou eu estar. Eu continuo porque é o lugar que Deus quer que eu esteja. E nisso é provado o coração, cara. Se o coração já foi transplantado, ou se ele ainda está na velha natureza, no lugar de engano. Entenda que o mesmo Jesus, olha isso, o mesmo Jesus que falou que do coração procedem todas essas coisas, ou seja, o que ele está falando? É a origem. Mas não deixa esse negócio sair. Não deixa. Ou só eu que às vezes me escandalizo com os pensamentos? De onde brotou esse treco aqui? Sai, Vini, você está me escandalizando, cara. Acontece com você também? Mas o próprio Jesus, cara, no Sermão do Monte vai dizer que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, o nosso coração precisa ser limpo, purificado. E como ter um coração puro? Quando nós vemos tanta corrupção, quando às vezes a gente olha para o cenário e tudo faz com que a gente fique pessimista. A Bíblia fala sobre um homem chamado Davi. E ele é chamado homem segundo o coração de Deus. É um homem que tem um coração muito parecido com Deus. Muito. E olha o que Davi, depois de um momento de queda, ele tinha cometido adultério com a Batseba. Ele ora em Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro,
e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Cria em mim, Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Alguém que não vai andar pelos caminhos tortuosos dos sentimentos e da emoção, mas um coração puro, mediante a um Deus puro que o limpa. Sabe o que é interessante? Eu estava pensando nisso essa semana. Quando a gente ouve que Jesus, a gente lê, que ele diz que a gente expulsaria demônios, curaria enfermos, pisaria em escorpiões e serpentes e não faria mal. Marcos 16 vai falar sobre isso. Quando ele fala que obras maiores nós faríamos, a gente pensa assim, impossível, cara. Não é? Agora, qual a capacidade que a gente tem de purificar o nosso coração? Também é tão impossível quanto, a não ser que ele faça. Esse é o caminho que Davi está ensinando. Pede. Entenda que Davi está sujo nesse momento. Ele está mal. E o véu não tinha sido rasgado ainda. E ele está falando, Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. E isso também parte do pressuposto de que a gente vai se comprometer com isso. E não permitir se contaminar. Não se permitir contaminar. Sabe o que acontece muito hoje? É tipo assim, eu sou 90% santo, 10% safadinho. Não, mas sabe, eu sou alguém que ora, eu sou alguém que lê a Bíblia, eu sou alguém que jejua, eu não fico atrás da mulher dos outros, mas eu saio do culto e continuo na semana tendo relação sexual fora do casamento com a minha namorada. E é o pior, a gente fala disso, o povo fica... Tem gente que fala, nossa, que bitolagem, é Bíblia, irmão. 98% da vida é santo, 2% é pecado. Não, mas isso aí é graça, a graça. Deixa eu te falar um negócio. Tem uma água aqui, ó. E na embalagem tem tudo que compõe, de onde vem, olha aqui, ó, Jardim Botânico, diz o pH e tal. Se tivesse nessa embalagem escrito assim, 98% de água pura e mineral, 2% de esgoto, você ia querer beber? Mas você já percebeu que às vezes a gente quer fazer isso com a nossa vida? Ah não, minha boca ainda sai uns palavrão, uns negócios assim. Ainda tem uns negócios ali que eu dou uma flertada, tem um povo que eu sigo no Instagram que abre uns instintos em mim assim. Gente, você não tem noção do tanto de gente que eu atendo em gabinete, principalmente homens, tá? Que segue perfil de garotos, que por causa de uma foto de biquíni, starta ele para procurar outras fotos de biquíni, e daqui a pouco o biquíni diminui, e daqui a pouco ele está procurando a coisa marcada, e daqui a pouco já tirou o biquíni, irmão, porque ele já tinha tirado na mente, e agora ele está procurando, e daqui a pouco ele está num site pornô. E daqui a pouco ele está no gabinete aqui falando, eu sou um miserável, eu caí de novo. E sabe onde começou? Em algo que nem deveria. Coisa simples. Você entende o que eu estou te falando? Deixa eu te falar um negócio, deixa eu te contar um segredo aqui. Nem todo mundo que está aqui nasceu de novo, irmão. Nem todo mundo que pisa na igreja nasceu de novo. Muito menos as pessoas de fora. E eu vou chegar num ponto aqui. Cara, se nem todo mundo nasceu de novo, que está no meu perfil, para mim isso não tem problema, mas pode ter para alguém. Você pode estar sendo alguém que vai startar algo, cara. Você entende o que eu estou te falando? É um compromisso com a pureza. É um compromisso com a santidade. Por exemplo, se eu tivesse casado com a Thay, e ela fizesse tudo em casa,
o serviço lá, comida, limpasse a casa. Eu tinha não só uma esposa, eu tinha uma empregada doméstica, mas... E ela, né, a gente se ama, se declara, mas uma vez por semana ela quer dar um rolê com os caras e dar aqueles rolês servidos. Ela é 90% fiel, mas 10% infiel. Que isso, você está muito indignado. 10%? 90% eu sou fiel. Você entende que não faz sentido? Não faz sentido, cara. Então, se eu tenho buscado viver em pureza de coração, e isso fala, sabe de quê? Intenção do coração. Motivação, cara. Tipo, a minha motivação de pregar nunca vai ser o dinheiro, cara. Nunca vai ser os likes. Nunca vai ser o tanto de gente que vai me seguir. O meu motivo de pregar é: o evangelho precisa ser anunciado. Pessoas precisam ser alcançadas e iluminadas pela verdade de Deus. Pessoas precisam acreditar que Deus as ama. E qualquer coisa fora disso, irmão, começa a destoar. Motivação do coração. De onde vem? Qual a fonte? A Bíblia vai dizer que se o seu coração é puro, se a fonte é pura, tudo vai ser puro. Tudo vai ser puro. E como Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer isso? Ezequiel capítulo 36, verso 22 vai dizer: dize, portanto, a Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Entenda, ele estava falando para um povo que se corrompeu, um povo que estava perdido. E ele segue no verso 24: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Deus quer derramar de água pura sobre nós, para que a gente seja purificado. De toda a imundícia, de todos os vossos ídolos vos purificarei. E essa é a parte mais top. Verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus está tirando o coração de pedra. Deus está tirando o coração enganoso, para colocar um coração de carne, um coração que chora, um coração que sente, um coração que, apesar de chorar e sentir, crê, porque tem também um espírito renovado. Uma troca de coração, cara. É um transplante de coração. Deus está aqui nessa noite para transplantar os nossos corações. Corações que ainda não foram transplantados, agora vão ser transplantados. E sabe, eu passei essa semana assistindo vídeos sobre transplante de coração. E lendo artigo científico de transplante no coração. Tentando entender. E lógico, gente, eu não sou da saúde. Então, lógico que minha compreensão não fica como alguém que é da saúde. Então, me perdoem vocês que são da saúde, né? Não vou ser profundo nisso. Mas uma das coisas que é muito importante no processo do pós-transplante do coração é ter muito cuidado para que doenças não te peguem, bactérias, vírus. Inclusive é recomendado que a pessoa não se exponha a lugares onde esses vírus podem estar. As pessoas precisam tomar imunossupressores para poder diminuir a atividade imunológica.
para que o órgão transplantado não seja rejeitado. Porque o corpo olha para aquele coração que não é dele originalmente e começa a rejeitar como um corpo estranho. Então tem que tomar imunossupressores para que o corpo não rejeite. E, consequentemente, todo o sistema imunológico vai ser afetado. Veja se você não passou por isso quando você se converteu. Primeiro, entrou um coração que não era o seu, é de outra pessoa. E de repente você começa a pensar, mas eu sempre pensei desse jeito, agora eu tenho que pensar de outro jeito. Mas eu não sou assim. Mas eu não era assim. E aí, discordo veementemente de um evangelista que talvez na sua sede por evangelismo diz que achou ruim o fato de que no primeiro momento da conversão dele ele se afastou dos amigos que eram do mundão. Você ainda não está com imunidade para ficar aí no meio desse povo do mundão, entendeu? Por isso que você tem que realmente, pelo menos durante o tempo de tratamento, para não rejeitar esse coração, realmente ter um tempo de afastamento. Para recriar o sistema imunológico para combater o pecado que estava lá, afetando o coração que teve que ser trocado. Essa é a realidade. Todos nós, quando nos convertemos, a gente fala, cara, mas eu passei, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos, cara, pensando assim, de repente eu tenho que confrontar esse pensamento. Confrontar essa atitude. Mas parece que o meu corpo pede, parece que é automático pensar assim, mas não é mais. Porque Deus não colocou qualquer coração, Ele colocou o coração dele em nós. Eu já falei para o meu filho, João, falei, filho, se um dia eu soubesse que você precisa do meu coração para sobreviver, cara, eu tiraria ele. E eu morreria feliz em saber que você ia continuar vivendo. É a minha vida pela sua, cara. E Jesus, ele fez isso na cruz do Calvário, cara. E ele não fez um transplante que eu só posso fazer isso por uma pessoa. O coração de Deus é tão grande que o transplante ele vai sendo afetado em milhões, bilhões. Então, por vezes, a gente precisa sim. E quando o sistema imunológico está atacado, irmão, e ele não está fluindo do jeito certo, por vezes a gente precisa sim se afastar de algumas coisas. De algumas informações. De algumas coisas que podem afetar o nosso sistema de pensamento e o nosso modo de agir. Para que a gente seja levado para esse lugar onde Deus quer viver através de nós. A vida dele bombeando oxigênio no nosso corpo. A vida dele purificando os fluidos no nosso corpo. Para que a gente não viva simplesmente a nossa vida. Para que a gente viva a vida de Jesus. Porque eu não vivo mais, meu irmão. Quem vive é Cristo em mim. E não adianta eu falar tantas coisas quando as minhas atitudes dizem o contrário. Sabe, eu não preciso ser líder para fazer algumas coisas. Por exemplo, eu fui voto vencido para adotar um gato. Foi. 4-1. 4-1. Numa quinta-feira. Eu cheguei do culto na paz do Senhor. E de repente eu encaro uma foto. E a gata já tinha nome. Tem uma Marie lá. Ah, é? Beleza. Ai, você não... Minha fala. Eu não consigo me ver tendo afeição por gato. Esse é meu não. Aí tava Maria, Tayane e João. Ah, mas a gente quer. E a Bela partiu. E bibibi. Não me vejo tendo afeição por gato. E minha mãe tem alergia. Minha mãe mora com a gente lá. Eu falei, minha mãe tem alergia. Então, não vou matar minha mãe, rapaz. Oxe, você é doido? Não vou. E acabou. Dormi.
Sexta de manhã, eu acordo. Ê, eu o quê, velho? Minha mãe falando, eu prefiro gato que cachorro. Caiu por terra o meu argumento. E aí a gatinha chegou lá em casa. Gato não é cachorro, né, gente? Cachorro você pega e vira, e ele tá lá com o rabinho, né, abanando para você. Gato, se ele criar rixa com você ali, acabou, filho. Né? O cara é mais, né, enjoado. Gente, a gata chegou, tinha 3 crianças em casa. Achando que o gato é cachorro. Arrepiada, com o rabo levantado. Toda tensa a gata. Não sou nem psicólogo de gato para saber que ela estava tensa. Estava tensa, cara. O que eu fiz? Fui salvar a gata. Disseram que eu virei o humano dela a partir daí. Então eu fui proteger, que ela estava agoniada, casa nova, gato é bicho sistemático. Eu estudei. É minha obstinação, gente. Eu estudo para entender as coisas, dá licença. Então, eu protegi a gata dos meninos. Calma. Senão ela vai criar trauma, vai fugir daqui. Calma. Que pelinho fofinho. Não exagera. Deixa eu resistir na minha imagem de ogro aqui, pô. Dá licença. O povo diz que eu estou postando vídeo dela todo dia no meu Instagram, mas tudo bem. Não levei para o discipulado não, seu causeiro. Cara, tem coragem, olha como que ele precisa de um novo coração. Tá mentindo dentro da igreja, irmão. O único gato que eu trouxe para o discipulado foi eu mesmo. Minha mãe que disse. A Thay também, porque eu paguei. E aí, o que acontece, gente? Ah, Vini, você se apaixonou, foi amor à primeira vista para Marie? Não, cara. Eu sou cristão, mano. E como cristão, eu não acredito que um cristão de verdade vai tratar mal animal, cara. Não faz sentido, velho. A veterinária aplaude. Não vai. Porque a minha forma de crer e o meu coração não permite que eu trate pessoas mal, cara. Não faz sentido ser incoerente com aquilo que eu creio. E isso vai afetar toda a minha vida. O modo como eu falo, o modo como eu penso, o modo como eu ajo. E por mais que eu não me visse tendo afeição por um gato, eu não ia deixar ele numa situação lá de tensão. E, gente, realmente, eu estou me afeiçoando a gata. Mas ela não vai dormir na minha cama. Que fique claro que isso não vai acontecer se eu estiver consciente. Porque se eu estiver consciente, eu vou tirar ela da cama. Inconsciente, aí eu não sei o que a Tayane pode fazer para postar e me expor. Coisa que as mulheres gostam de fazer com a gente. E maridos também. Sinceramente, eu acho anti-higiênico, tá? Verdade é essa. Não, vem com isso não. O gato se lambe todinho. Se você se lambesse todinho, eu não queria ficar perto de você, cara. Não ia, velho. Tu ia querer? Alguém? Só o cheirão da saliva, velho. Tá doido? Não, pra mim isso não é higiene, não. Ela tinha que fazer o quê? O que eu forço meus filhos a fazer todo dia, tomar banho. A Maria, isso é coisa séria. Enfim, o meu modo de crer, cara, e aquilo que está no meu coração não me permite, cara, viver de outra forma. E eu até, enfim, aproveito esse parêntese para dizer, se tem uma coisa que eu nunca vou pecar, irmão, é por não ser posicionado. Eu não vou ver gente ir para o pecado e ficar de braço cruzado, cara. Eu não vou. Eu não vou ver gente flertando com o pecado e não fazer nada, cara. E me desculpe se você achar ruim o modo. Deus sabe da motivação do meu coração. Então existem pessoas que ficam com muita raiva. Eu estava ali armando, nem ia pecado. Mas rapaz, esse é irmão desse, irmãozinho. São 23 anos de rolê, filho. Você acha que o que eu já vi aqui, nessa vida de igreja? Aí o cidadão vai falar, rapaz, eu já vi essa cena. Mas não, a gente não, vai lá. É a mesma coisa que o cara que morreu eletrocutado lá no chuveiro falou, né? Já fiz isso tantas vezes e não morri. Morre. Não é?
Não, já fiz um monte de vezes, descalço aqui na água, ó, de boa, até o dia que jaz um homem morto e sua mulher à disposição do Ricardo. É só o nome que veio, gente, pelo amor de Deus. Ainda mais se você estiver juntando dinheiro, cuidado que sua mulher pode gastar com outro. É minha filosofia, por isso que eu torro tudo. Estou aprendendo, o Vitor está me ensinando coisa de finanças. Mas você entende o que eu estou te falando, gente? Não é porque não aconteceu uma, duas, três, mas a gente já viu isso acontecer, cara. Como é que eu vou ficar flertando com algo que pode virar pecado, cara? Como é que eu vou estar dando acesso para coisa que pode virar um pecado? Para que tem gente que quer saber onde está a linha? Isso aqui é pecado ou não é? O cara não quer chegar nem perto. Quero chegar nem perto, sabe por quê? Porque eu não vou confiar. Cuidado aquele que está de pé para que não caia. Eu não quero, meu. Eu não quero. Então, nessa noite, Deus quer fazer um transplante de coração. E para alguns talvez seja uma parte do coração. Porque a gente às vezes deixou o nosso coração, como eu falei aqui no começo, se petrificar, cara. Por áreas da vida que isso não te toca mais. Ah, pastor, mas é porque eu já sei o fim. Isso já aconteceu tantas vezes que eu não me importo mais. Olha que interessante. E com isso aqui eu encerro. Obrigado. Jesus, em João 11, no verso 35, eu decorei esse versículo porque ele é muito fácil de decorar. Você que diz, nunca decorei um versículo, então está aqui o versículo para você decorar. João 11, 35. Fala que Jesus chorou. Eu decorei quando eu era da escola bíblica dominical, que a gente tem que decorar um versículo e falar para a professora. Qual que você decorou? João 11, 35. Lá vem o Vini de novo falar 11, 25. Obrigado. 11, 35. Mas você já parou para pensar na profundidade desse texto, cara? Com duas palavras. Jesus chorou. Ele foi avisado antes que Lázaro estava doente. E ele não foi. E tem gente que olha e fala assim, cara, como Jesus pode ter sido insensível desse jeito? Ele não foi correndo, cara. E a Bíblia diz que ele amava. Ele amava Lázaro. E ele amava Maria e Marta. E depois de alguns dias ele diz que vai para aquela cidade. E os discípulos não entenderam que Lázaro estava morto. E ele diz com todas as letras, precisamos ir. Porque essa morte vai manifestar a glória de Deus. Jesus já sabia o fim. Só que mesmo sabendo o fim, ele chorou. A gente não tem um Deus sem coração, irmão, que não se compadece da nossa dor. A gente não tem um Deus sem coração, que não está do nosso lado, no nosso pior momento. A gente está com um Deus que chora, cara. Ele chora, mesmo sabendo o fim. Ele não se tornou um pragmático. Ele não se tornou alguém que fala, vou colocar você para sofrer, porque lá no fim você vai virar quem você precisa ser. Não. Ele aproveita um momento que não devia acontecer para chorar junto com a gente e dizer, existe um futuro de glória. Não acaba na morte, não acaba na dor, não acaba no sofrimento. E é esse o coração que Deus quer dar para a gente. É esse o coração que Deus quer dar para a gente. Um coração que talvez sabe o fim, porque já passou isso, mas entra no coração do outro. Sabe uma das formas mais poderosas que Jesus agia para manifestar milagres? A Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão. Sabe o que é isso? Ele literalmente vivia o que a pessoa estava vivendo. Sendo Deus, perfeito, conhecedor de todas as coisas, todo poderoso, ele conseguia entrar no coração da pessoa e sentir o que ela estava sentindo.
E aí a gente vira mega espiritual, cara. E a gente deixa de sentir. Porque a gente sabe o fim. Não tem espiritualidade nisso. E é por isso que ele fala, vou tirar de você o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Um coração de carne. Sabe por que Jesus chorava? Sabe por que Jesus se movia de íntima compaixão? Porque no seu interior ele sabia que aquilo não devia acontecer. Em cada momento como esse ele fala, cara, o pecado entrou. E não devia ter doença. Não devia ter morte. Não devia, cara. E ele chora, falando, esse é o momento. E ainda existe dor nesse mundo. E ainda existe tristeza nesse mundo. E ainda existe doença nesse mundo. E ainda existe morte nesse mundo. Mas existe um futuro em Deus, onde Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Mas apesar disso, Ele se importa. Ele se importa. A gente não tem um Deus que é um ventríloco, movimentando as peças, os bonecos. A gente tem um Deus que vive junto com a gente, que sente junto com a gente. Entende o que eu estou te falando? Sabe, hoje eu tive a oportunidade de reencontrar algumas pessoas da minha família que tinha muito tempo que eu não via. E às vezes as pessoas, elas têm atitudes que a gente fala, cara, como que ele pode fazer isso, cara? Como ele pode agir assim? Como ele pode tomar essas decisões, cara? Como ele pode ser tão complicado de conviver? Talvez você tenha alguém assim. E não que os meus primos sejam assim, absolutamente. Mas hoje, sabe, me relacionando com eles, nós temos um Deus relacional. Eu percebi que tudo que deformou qualquer pessoa, e ela se tornou um ogro, alguém que só fala besteira, que só trai, que só faz tudo que vai contra, foi a petrificação do coração dela. Por causa de algum trauma, de alguma falta. E sabe, conversando com os meus primos hoje, e às vezes a gente tem uma visão tão superficial das pessoas, por mais que a gente conviva com elas, eu pude ouvir o coração de alguns deles. E sabe, eu comecei a entender que por muitas vezes eles estão tendo reações inconscientes de traumas que eles viveram, que eles nem sabem o tanto que está reverberando na vida deles. Então, antes de eu me tornar duro com alguém, cara, e deixar meu coração se endurecer com alguém ou por algo, eu tenho que me permitir me compadecer dessa pessoa e tentar entender o que está acontecendo. Por que ela se tornou assim? O que na jornada enrijeceu o coração dela? O que ela deixou entrar no coração dela, cara? Pra ela achar que vale a pena falar das pessoas assim, agir com as pessoas assim, ter esse tipo de atitude ou esse tipo de comportamento. Esse era o coração de Jesus, cara. Com cada pessoa que estava perto dele. Ninguém escolheria um Pedro, cara. Ninguém escolheria, velho. Ninguém escolheria o Pedro. Ninguém escolheria até João, cara, que é o discípulo do amor. Ele mandou botar fogo numa cidade. E o irmão dele também. Não escolheria. Ninguém escolheria um Zaqueu, cara. Ninguém escolheria um Simão, o Zelote, que queria resolver tudo na pancada. Ninguém escolheria. Jesus escolheu, se relacionou com eles, entrou na dor deles e manifestou apóstolos, discípulos, homens que a partir da compaixão de Jesus puderam se compadecer de outras pessoas. E eu posso te dizer uma coisa? Quando você tem o coração de Deus e esse coração de carne, você se torna contagioso. Você se torna contagioso.
Ainda mais quando você entende que Deus acreditou em você. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu poderia ser. E quando ninguém acreditava, Deus acreditou. E se Deus acreditou em mim, quem sou eu para não acreditar nas pessoas? E é quando a gente esquece de onde a gente veio e de onde Ele nos tirou e a troca de coração que Ele fez, que parece que o coração começa a se endurecer de novo. A gente precisa se compadecer das pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai fingir que não estão fazendo nada de errado. Mas Deus hoje nos chamou nessa noite, e Deus tem falado comigo esses dias, que a gente precisa desse transplante de coração. Esse transplante de coração que sente, esse transplante de coração que se compadece, esse transplante de coração onde a boca fala, porque o coração está cheio, cara. Está cheio de Deus, está cheio de adoração, está cheio de pureza, está cheio da vida de Deus, está cheio de vida, está cheio de Bíblia. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu não quero ser contaminado, então tem coisas que não vão sair da minha boca. Tem coisas que não vão virar ação, cara. Eu não quero multiplicar aquilo que eu não quero ver, cara. Eu não quero ser um multiplicador de violência. Eu não quero ser um multiplicador de intolerância. Eu não quero ser um multiplicador, cara, daquilo que é mal. Eu quero ser um multiplicador de Deus. Esse é o nosso papel. E por mais que Ezequiel tenha sido um profeta lá do tempo exílico, essa palavra de dar um novo coração e colocar dentro de nós um novo espírito e colocar um coração de carne no lugar de coração de pedra, continua a reverberar sobre nós. Sabe por quê? A palavra profética não morre. Oração não morre, irmão. Como eu falei semana passada. Não morre. Então essa palavra profética está sobre nós. Esse mundo precisa de pessoas que têm um coração de carne, que não estão alheios às dores do mundo, porque Deus não está. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho. É mais fácil eu me dar do que eu dar meu filho, cara. É muito terrível pensar em qualquer coisa com o nosso filho. Você está maluco? Qualquer pai, qualquer mãe prefere que aconteça com ele. E não existe amor maior do que esse, do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E sabe o que é interessante nessa palavra? É que amigo a gente escolhe. Eu não escolhi minha mãe, mas Deus escolheu bem. Eu amo ser filho da minha mãe. Eu não escolhi meu pai, mas eu escolho meus amigos. Olha o que Jesus está falando. Eu escolhi que vocês fossem meus amigos. Eu entreguei pelos meus amigos. E não é essa amizade aí, fuleira, não. É uma amizade que te leva além. É uma amizade que teve a capacidade de morrer por nós. E sabe o exemplo que fica aqui? É que às vezes a gente tem que matar alguma parte de nós para até seguir numa amizade. Não toda, tá? Tem gente que vale a pena. O Vitor é um dos my best. Ele fala isso, eu também, é recíproco. Meu amigo. E eu sei em momentos que a gente discordou, cara. Discordou, forte. E teve horas que o Vini teve que morrer para seguir no relacionamento. Porque eu falei, cara, isso aqui é muito caro para o Vitor. E eu não estou disposto a ser rígido nisso aqui e quebrar esse relacionamento. Porque o Vitor é importante demais para mim. E eu posso dizer uma coisa? Valeu a pena. Você entende o que eu estou te falando? Quantas vezes o Vini teve que morrer para manter uma aliança com a Thay? Deixar aquele padrão rígido e flexibilizar para seguir num relacionamento, numa aliança, cara. Entende o que eu estou te falando? Enfim. Deus nos convida hoje a passar por um transplante no coração.
por uma cura no coração, por um tratamento no coração. Porque eu creio em um avivamento que vai varrer não só Brasília, mas o mundo, cara. Mas a gente precisa do coração certo, cara, para poder impactar esse mundo, para que as pessoas sejam alcançadas e trazidas para Ele. Fica de pé nessa noite. E sabe, muita gente vai te julgar por não conhecer o teu coração. Mas quando você revela o seu coração, muitas vezes a pessoa vai ser curada também. E eu sou meio exagerado, sabe? Eu não consigo ser 8. Eu só sou 80, filho. Eu sou intenso, cara. Quando eu amo de verdade, irmão. E eu não vou permitir alguém que está correndo para cima de um carro e pode morrer e ficar de braço cruzado, velho. E às vezes a pessoa vai falar: você gritou, cara. Você foi duro demais, você me puxou com muita força. Porque tem gente que reclama até disso, cara. Só que eu não vou permitir, cara, ver algo que pode dar em morte e ficar de braço cruzado. Não vou. E a pessoa pode reclamar do modo, mas Deus sabe do coração por trás disso. Você entende o que eu estou te falando? Então não que a gente tem que revelar o nosso coração para todo mundo, porque Deus sabe. Tem hora que eu não tenho que ficar justificando. Mas Deus sabe da intenção e da pureza do meu coração em cada uma dessas atitudes. E sabe uma oração que eu faço todo dia? Deus, guarda meu coração, como Provérbios diz, para que eu não faça nada simplesmente como algo carnal, algo simplesmente como religioso. Para sabe o quê? Quando eu tomar qualquer atitude, saibam que eu estou fazendo isso para zelar pelo nosso relacionamento, para zelar pelas pessoas que o Senhor colocou debaixo da minha jurisdição, cara, como líder. Que o meu coração esteja limpo diante do Senhor, por o Senhor saber a intenção do meu coração em cada uma das minhas atitudes. Essa é a pureza de coração que Deus quer, sabe? A intenção, o motivo. Nunca quebrar, sempre restaurar. Nunca querer puxar para trás, mas querer fazer com que as pessoas avancem. E muitas vezes olhar para as pessoas e falar: ei, sabe por que eu estou te chamando a atenção? Porque isso não combina mais com você. Isso não combina mais com a vida que você decidiu viver. Você está vivendo aquém daquilo que Deus te chamou para ser. E eu não vou deixar você viver aquém daquilo que Deus te chamou para ser. Isso não é amor, irmão. Isso não é amor. Então feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. E sei lá, eu falei de muitas coisas acerca de coração nessa noite. E você sabe aquilo que te tocou mais. Você sabe a área que por vezes talvez foi afetada. As atitudes que você acredita que precisa ter. Talvez você esteja no mesmo lugar que Davi. Alguém que tinha acabado de ser pego num pecado. E você está aí se sentindo culpado, envergonhado. E o Espírito Santo te chama a orar pela pureza do seu coração. Deus, me dá um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Porque talvez você passou semanas sem cair nisso, meses e anos, e de repente você tropeçou e caiu de novo. Ore nessa noite dizendo: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. E às vezes é uma situação tão recorrente na sua vida que deixou você insensível. Peça a Ele esse coração de carne, esse coração que sente, esse coração que se move em íntima compaixão. Declare: eu quero o teu coração, Jesus. Eu quero esse transplante de coração. Me ensina a ver como o Senhor vê. Me ensina a falar como o Senhor fala. Me ensina a agir como o Senhor age. Declare isso. Declare aquilo.
que você anseia manifestar. Não se deixe levar pelas deformações. Não se deixe guiar. Existe um novo coração. Existe um novo tempo. Existe algo novo de Deus sendo manifesto. Por isso, decida nessa noite aceitar esse transplante de coração.